Boa noite a todos. Vamos estudar hoje o conto A Morte de Tânia Hadek, da escritora brasileira contemporânea Rita Coitinho. Eu vou iniciar a leitura, depois a Lindevânia e a Cláudia continuarão. Há um grupo de insetos chamados efemerópteros. Estão presentes em todo o planeta, exceto na Antártida, tendo uma vida aquática na fase larval e um tempo de vida de cerca de 24 horas, fora da água, momento em que, armados de asas transparentes, encontram o parceiro e deixam seus ovos para a continuidade da espécie. Uma existência efêmera, portanto, daí o nome. Comparada à vida desses pequenos insetos, a existência humana é longa. Esta, no entanto, frente à idade das estrelas, não passa de um raio de luz. Mas há vidas humanas cuja duração é suficiente para a experimentação de um número satisfatório de situações. Alguns indivíduos são capazes de prolongar a existência além da vida, por força de seus feitos artísticos, políticos, científicos ou esportivos. A maioria dos seres humanos, porém, sequer tem a chance de empenhar-se na empresa da imortalidade da memória, pois suas existências são subsumidas no turbilhão das engrenagens sociais e comem, dormem, despertam, amam e caminham conforme os usos de sua época, ou de acordo com os usos que a época lhes destina. Essa, aliás, é a regra. Humanos são também efemerópteros, empurrados pelo ritmo da natureza e das forças sociais, do nascimento à morte. Assim viveu e morreu Tânia Hadek, uma existência efêmera e insignificante, como tantas outras, e como é a desta que escreve. Dela tenho notícias não por sua obra ou por algo que a destaque em meio à revoada de seres humanos que vaga pelo planeta em nossos dias. Mas porque nossas existências aproximaram-se por essas coincidências que se atravessam em nosso caminho e que moldam, sem que tenhamos condições de interferir, o fluxo de nossas vidas. Tânia foi, por mais de 10 anos, minha colega na sala da repartição pública em que trabalhávamos. Convivemos diariamente, descontados os sábados, domingos, feriados e período de férias. Compartilhávamos o vidro de biscoitos, a conta do pó de café e comentários superficiais sobre os acontecimentos cotidianos e o trabalho. Nessa convivência diária, eu soube que ela não gostava de lugares fechados. Preferia sempre subir escadas, mesmo que fossem muitos os lances, a entrar em um elevador. Nunca viajava de avião. Suponho que na solidão do lar, vivia só com seu gato siamês, mantivesse um abajur aceso no quarto
para diluir a escuridão. Embora pareça irrelevante, essa informação acerca da claustrofobia de Tânia será importante para o desfecho de sua breve existência. Antes é preciso rememorar os acontecimentos provocados por gente do tipo que teima em deixar marcas, habitar livros de história e dominar nossas memórias. Alguns o fazem por seu talento, ousadia ou brilhantismo. Outros não têm nada a oferecer, mas insistem em ser lembrados, nem que seja pelo horror. Aconteceu que algum tipo misterioso de deterioração cerebral se apossou de um vasto contingente de homens e mulheres em nosso país. Não sou estudiosa dos fenômenos da mente, mas estou convencida de que se tratou de uma patologia coletiva, esse fervor que, de um ano para o outro, levou a uma tal situação de frenesi político que 71% dos eleitores votou em um candidato bizarro, vil e mal vestido, com claras intenções autoritárias e cercado de fanáticos religiosos e seguidores violentos. Lindevânia, você pode continuar a leitura a partir daqui? Sim. O novo governo declarava-se adversário das luzes, pois, de acordo com o credo que se espalhava, toda visão que não seja aquela que é estritamente essencial não passa de uma ilusão que turva a moral e afasta os homens de Deus. A campanha difamatória que se seguiu à eleição levou ao abandono completo das universidades e centros de pesquisa. Os poucos cientistas renitentes foram perseguidos pela massa em transe. Os museus foram apinhados de obras sacras e a iluminação desses espaços passou a ser feita apenas com a fraca luz de velas. No mundo das artes, o medievo ascendeu como tendência estética irresistível. Isso porque o novo credo afirmava que somente o Criador era digno de representação pictórica, teatral e cinematográfica. Os teatros e cinemas foram perdendo público, restando alguns poucos com apresentações de peças sobre o juízo final, a Arca de Noé e outras histórias bíblicas. Em pouco mais de 5 anos do novo governo supremo, estavam instituídas as fogueiras para livros, obras de arte e indivíduos hereges. A palavra eleições foi banida dos dicionários e tribunais televisionados ocupados por religiosos animavam o povo com julgamentos em tempo real que quase sempre terminavam com sentença condenatória máxima, a morte. A fusão da Igreja Católica com as diversas igrejas cristãs, protestantes e seitas menores foi determinada pela nova Constituição. A Carta Magna instituía um quarto poder, o da cúpula religiosa. A todas essas, aqui do meu pequeno e insignificante mundo burocrático, percebi o desaparecimento de alguns colegas da repartição. O primeiro a desaparecer foi o Oliveira. Ele era nosso representante no sindicato e dizem que escreveu um memorando aos superiores protestando contra as novas atribuições. Depois foi a Maria Antônia, setor de protocolo. Ouvi dizer que era atriz e que nas noites encenava peças de conteúdo agnóstico em um teatro alternativo. Tânia e eu seguíamos nossas vidas, adaptávamos aos novos tempos e acatávamos as ordens. Com isso, nunca éramos notadas. De fato, cumpríamos à risca o que nos aconselharam os chutes, nosso primeiro dia de trabalho.
No serviço público, o negócio é não se destacar, nem pelo mal, nem pelo bem. Se você trabalha mal, se destaca por ser um servidor ruim e as pessoas falam de você. Se você tem muitas iniciativas, ao contrário, atrai para si muitas responsabilidades, mais do que é pago para fazer. Também desperta a inveja, então faça o trabalho de vocês sem procurar aparecer. Foi dessa forma que fomos levando nossas vidas, como duas observadoras do que se passava do lado de fora, resignadas com nossos afazeres. Sentíamos-nos seguras, pois éramos invisíveis. No 8º ano do novo regime, as coisas entraram em um novo patamar. Novos decretos tratavam das vestimentas da população. Estavam proibidas as roupas curtas, as blusas deveriam ter gola até a altura do queixo, as mangas deviam abotoar-se nos punhos, as calças deveriam ser largas e compridas, os sapatos fechados e sóbrios. Estavam banidas as cores heréticas, vermelho, amarelo, rosa, laranja e violeta. Branco somente para os bebês e pessoal médico em serviço. Azul somente no tom marinho para certos tipos de religiosos e policiais. Verde oliva para as forças armadas. O fervor popular favorável às novas medidas morais levou ao incêndio das coleções de moda primavera-verão. Grandes fogueiras espalharam-se pelas cidades e cerca de 50 modistas inconformados foram condenados à prisão. Obrigado, Lindevane. Cláudia, você pode continuar? Sim, sim. Pela primeira vez em muitos anos, ouvi uma queixa de minha colega de sala. Senti-se sufocada com aquelas golas. Sou claustrofóbica, você sabe. Tânia começou a definhar. Já não tocava nos biscoitos na hora do café e sua magreza era tanta que praticamente desaparecia sob as vestes obrigatórias. No 10º ano, veio o decreto fatal. Para comemorar uma década de combate vitorioso às luzes, o governo decretava o aumento obrigatório das golas. Deveriam cobrir completamente o rosto, até a testa. Somente a imagem da face do Criador era digna de contemplação. Era permitida apenas uma leve transparência na área dos olhos e todos deveriam adotar vestes pretas, salvo os grupos previstos em lei. No dia marcado para a entrada em vigor da obrigatoriedade do novo traje, Tânia não apareceu para o trabalho. Preocupei-me, porque sabia que ela vivia só. Saí à sua procura sem sucesso, e somente depois de alguns dias apurei algumas informações. Tânia Hadek foi vista saindo de seu apartamento às 7h30 da manhã, como sempre. As câmeras de segurança das ruas flagraram sua corrida em meio à multidão de golas pretas. Seus movimentos evidenciavam pavor. Desviava de toda a gente e, aos gritos, tomada pelo pânico, atravessou uma avenida movimentada, causando um engavetamento de carros. Fecho os olhos e consigo imaginar o pavor de Tânia. Vejo a multidão de golas à sua volta, seres sem rosto, os murmúrios, os unir dos carros. Ela gritou, sei que sim, posso ouvi-la. Desfaleceu em meio à confusão do trânsito. Foi recolhida por uma viatura, já sem vida, e descartada como um inseto insignificante. Adotei o seu velho gato. Ele está aqui ao meu lado enquanto eu redijo essa pequena memória, pois decidi me insurgir contra o esquecimento. A insignificância não manteve Tânia a salvo da escuridão. Nós duas nos julgávamos seguras porque não chamávamos atenção, mas ninguém está seguro quando o horror se alastra. Todos os dias perecem outras Tânias, como efemerópteros surpreendidos pela chuva. O regime não as teme, tampouco as considera. Somos milhões de insetos a voar. Quem se importa com nossas existências singulares? Ninguém contabiliza nossas vidas.
Escrevo como forma de resistência. Recuso-me a desaparecer sem deixar marcas, sem recordar Tânia, cuja, cuja morte ressignificou minha vida. Pouco a pouco, a adesão do povo ao governo supremo pareceu minguar. As marchas convocadas pelo presidente têm menos adeptos a cada dia. Há divergências entre os próprios religiosos, obrigados a homogeneizar seus dogmas e sua liturgia. A fome, e com ela a insatisfação ganha vulto. As pessoas temem a repressão e mantêm o silêncio, porém algo se move nas profundezas. Resisto. Por mim, por ela, pelos que virão depois de nós. Tânia viverá em minha memória. Haverá luzes no futuro. Muito bem. Obrigado, Cláudia. E um copo d'água da próxima vez. Oi? E um copo d'água na próxima vez. Sim. Muito bem. Do mesmo modo como fizemos na aula em que comentamos o conto da Lindevânia, eu vou sugerir, né, o seguinte roteiro, que vocês comentem o conto, depois eu faço uma última apreciação, aí nós passamos a bola, né, para a Rita, para ela comentar os nossos comentários. Muito bem. Quem gostaria de começar? Newton, Thaís. Eu posso começar. Claro, Lindevânia, por favor. Eu queria começar, Cláudio, dando os parabéns para a Rita, que eu adorei o conto. Achei muito interessante. Eu gostei muito da abertura do conto, que ela traz uma reflexão sobre essa efemeridade, né? Sobre o que é transitório, sobre o temporário. E eu acho que essa abertura ele cria um clima muito especial, muito interessante, amarra muita coisa que a gente vai no decorrer da leitura. Então por isso que ela falou isso lá na frente, lá no começo, né? Então a gente vai, né, juntando, né, as peças do quebra-cabeça, né? Gostei muito do título, né? Acho que o título desperta curiosidade, né? A morte de Tânia Hardecke, a gente já se pergunta, tá, mas como é que ela vai morrer? Especialmente quando a gente vê que ela cumpre ordens, né? Ela se adapta, né, a Tânia Hardecke, e ela cumpre ordens. Então, como é que ela vai morrer se tanto ela quanto a narradora, a intenção delas é não se destacar para não atrair sobre elas nenhum tipo, né, de hostilidade, né? E aí a Rita faz uma crítica social e política bem forte nesse conto. Eu acho que isso é bem efetivo, né? Porque não é uma crítica direta, é bem simbólica. Isso permite com que o leitor ele vai unindo as pontas, né? E também faz com que também atinja mais pessoas, porque até mesmo acho que adoradores de civil político, né, podem também fazer esse tipo de crítica, né, a partir da perspectiva da narradora. E aí eu também fiquei pensando sobre aquilo que tu falaste sobre o meu conto. Acho que esse aqui também é uma alegoria, né? Acho que seria uma alegoria política, né? Tema distópica, mas termina de um modo positivo, com esperança, né? Quando ela diz que haverão luzes no futuro. Eu acho isso bem importante, né? Sempre pergunta, né, de tempo, espaço, quem narra. Então ela narra em primeira pessoa. Eu achei curioso também que ela vai narrar não como protagonista, né? Acho que a protagonista é Tânia Hardecke, mas ela narra como testemunha, né? Testemunha dessas modificações que acontecem nessa sociedade, mas também que acontece também em relação, né, a Tânia Hardecke, e nós também somos testemunhas enquanto leitores, né, das mudanças que a narradora sofre, porque a narradora, se ela não adere, né, a estado de coisas, né, ela digamos assim, ela exerce uma resistência passiva, né? Porque internamente ela não adere, mas ela não faz nada. E quando a Tânia morre, né? Ela muda de lugar, ela passa para outro lugar e ela começa a exercer uma resistência ativa, né? E escrever para ela, para a narradora, é o modo como ela vai, né? Colocar no mundo esse dissenso dela em relação a esse estado de coisas, né? E aí também uma coisa que eu sempre presto atenção é a questão do gênero, né? De como é que a Rita trabalhou essa questão do gênero, porque aqui está como protagonista a Tânia Hardecke, também uma narradora mulher, então são duas mulheres que estão ali em diálogo, que é muito raro, né?
que tem nessas posições, e todo esse clímax ele vai ocorrer em relação a Tânia Hadek, né, a partir de proposições do governo que dizem respeito especialmente às mulheres, como esse caso das vestimentas, porque ele vai acabar tornando obrigatório um tipo de burca, né? Então, achei isso muito interessante. É isso. Parabéns. Legal, Lindevânia. Obrigado. Quem mais gostaria de comentar? Newton, Cláudia, Marisa, Larissa, Thaís. Bom, eu queria comentar uma impressão que me foi evocada, embora não se trate de estilo semelhante, nada dessa natureza, mas a peripécia, digamos, o trajeto desse personagem me trouxe algo de kafkiano, no sentido de um personagem insignificante, que tomado como insignificante, invisível, digamos, e aos poucos vai se incorporando algo de absurdo no desfecho, tal como se dá e a maneira como se dá. Então, me evocou algo aí de kafkiano, é só um comentário lateral, quase com a raspa de observação. Obrigado, Nilton. Quem mais? Larissa, Marisa, Thaís. Eu gostei muito do conto, assim, cheio de simbolismos, né? E também eu consigo muito ver esse conto sendo transformado num longa, assim. Eu achei ele muito, sabe, traduzível para o cinema. Eu gostei muito. Certo. Quem mais? Cláudia, eu quero falar. Por favor, Marisa. Eu achei interessante 2 momentos aqui que me chamou a atenção. O primeiro, quando ela coloca lá em cima, encontram um parceiro e deixam seus ovos para a continuidade da espécie, né? São os insetos. E eu fiz uma ligação com logo embaixo, quando ela colocou assim: adotei o seu velho gato, a amiga da repartição. Adotei o seu velho gato. Ele está aqui ao meu lado enquanto redijo essa pequena memória, pois decidi me insurgir contra o esquecimento. Eu achei interessante essa ligação, sabe? Porque, na verdade, a Tânia ela não teve uma vida insignificante para a amiga dela, né? Teve uma continuidade. O gato foi adotado e a amiga fez a memória, redigiu. Então, eu achei interessante essa ligação. Os insetos encontraram um parceiro, que ela colocou lá em cima, logo no comecinho, para deixar seus ovos para a eternidade, a continuidade da espécie. Mas eu acho que a insignificância da Tânia não foi em vão, talvez, né? Porque a amiga adotou o gato, que daqui era talvez o companheiro dela, e redigiu essa memória dela. Achei bem interessante essas 2 fases aí. Me chamou a atenção. Paralelo bem inusitado, Marisa. Eu não tinha percebido. Muito bem observado. Você concluiu, Marisa? Sim, concluí. Foi o que me chamou a atenção e parabéns também. Gostei, está bem atual, né? Tudo a ver com o que a gente está vivendo. Ela soube colocar bem essa política que a gente está vivendo, esse país que a gente está vivendo, de uma forma, assim, bem interessante, né? A gente que não consegue mais ouvir, eu não consigo mais ouvir essas notícias, e ela soube colocar tudo que a gente está sentindo aqui nesse conto. Parabéns. Legal. Cláudia, Thaís, vocês gostariam de comentar? Eu não sou boa em análise, né? Mas eu queria dizer para a Rita que o conto dela me emocionou. Eu também vi o conto, não como um filme, como a colega, como um filme, mas eu imaginei, eu vi o conto como um desenho preto e branco.
meio no estilo daquele O Mundo Estranho. Como é o nome de um desenho com... Eu não consigo lembrar agora, mas é um estilo meio... Eduardo Mãos de Tesoura, quase, em desenhos assim. E O Estranho Mundo de Jack. isso mesmo, o próprio. Eu vi ele assim, esse conto, ele passou para mim como um filme. E olha, eu li várias vezes, Rita, muito bom, parabéns, parabéns mesmo, me emocionou. Só assim, eu fiquei um pouco aterrorizada quando você falou que a partir do 8º ano de governo, aquilo ali me criou um impacto. Ai, sim. Cruz credo. Afastem de nós esse cálice. Thaís, gostaria de fazer algum comentário? Não? Eu só queria comentar uma coisa, Cláudia, se ninguém mais for comentar nada, eu já falei Sim. também. Que enquanto todo mundo falava, né, especialmente quando a Cláudia falou sobre como é que ela, dessa forma que ela pensa em resistir, né, eu fiquei pensando de o quanto que tem nesse conto da Rita de metalinguagem, né, porque ela também está falando sobre o ato de escrever, né, de por que a gente escreve, né, e a gente também escreve para construir a memória do mundo, para que esses textos eles se transformem em arquivos de um tempo, arquivos de uma época também, né? E a Rita, enquanto autora, quando ela coloca isso na boca dessa narradora, o que significa escrever, acho que ela interpela também o leitor a pensar sobre isso, sobre o ato de escrita. Muito bem observado, Lindevânia. Muito bem. A Thaís parece que está com problemas de áudio, né? Então, eu vou fazer o meu comentário, aí eu passo a bola para a Rita e a gente finaliza com um bate-papo. Bem, parabéns, Rita. Você escreveu uma distopia perfeita, né, que retrata a nossa época, com mais ironia, né, do que sarcasmo, e também com um toque melancólico. Em relação à estrutura, né, do conto, bom, primeiro, eu acho que você poderia desenvolver esse conto e transformá-lo numa novela, exatamente pela amplitude que o conto sugere, né? Você fala de questões políticas, religiosas, de costumes, da arte, acho que só a economia, né, que ficou de fora, enfim. Você poderia desenvolver tudo isso numa narrativa mais longa, né? Vamos pensar entre 10 e 15 páginas, o conto permite isso. Inclusive porque uma coisa que eu percebi, embora eu goste muito do texto, é que os personagens poderiam ser mais desenvolvidos. A única coisa que nós sabemos, né, da Tânia e da narradora, inclusive, não há o nome da narradora, né? Não sabemos quem ela é. Essas duas mulheres, elas aparecem como servidoras públicas e como pessoas que têm um certo tipo de conflito com o sistema, embora não seja um conflito direto, não é um conflito na forma de uma militância, né, sindical, partidária, mas é um desconforto com o estado de coisas. Agora, da Tânia, sabemos que ela morava sozinha, era funcionária pública, tinha claustrofobia e vivia com gato. Sobre a narradora, não sabemos quase nada, além do fato de ser amiga da Tânia e de também trabalhar no funcionalismo público. Inclusive, eu me identifiquei muito com a sua descrição, né, porque eu também trabalhei, né, algumas vezes no funcionalismo público, e quando você diz que é melhor ficar numa posição discreta, não chamar atenção, né, eu
eu entendo o que você quis dizer aqui. Então, os personagens poderiam ser mais desenvolvidos. E toda essa distopia também poderia ser mais minuciosa. Então, o texto renderia, com certeza, uma ótima novela. Achei interessante você criar essa nova espécie, né, dos eferomópteros, o que não deixa de ser uma incursão na zoologia fantástica, um gênero que o Jorge Luiz Borges adotou, né, no livro das Criaturas Extraordinárias, e vários outros autores, né, como Wilson Bueno, que também navegaram nessa onda. O conto todo utiliza muito da ironia, ao mesmo tempo que tem um tom melancólico. Há um certo fatalismo aqui, né? Quando você fala, por exemplo, humanos são também efemerópteros, empurrados pelo ritmo da natureza e das forças sociais, do nascimento até a morte. A questão do tempo, embora nós saibamos muito bem, né, que o conto se passa no Brasil de 2021, ou entre 2018 e uma época ignorada, né? Esperamos que termine no ano que vem. Mas, apesar disso, o tempo na ficção não é muito bem delineado. A gente só sabe que a Tânia foi, por mais de 10 anos, colega da narradora, e que esse governo supremo durou, no mínimo, 8 anos, né? Estamos todos nós fazendo ebós para os orixás para que não dure tanto tempo. Que mais? A questão do espaço também não aparece aqui. Sabemos que é o Brasil, mas não sabemos, por exemplo, na narrativa, se ela se passa numa grande cidade, numa cidade pequena do interior, como são as casas. Você não faz nenhuma descrição de paisagem, seja urbana, né, seja rural. Então, o espaço fica diluído, né? Assim como o tempo também fica diluído. De repente, no desenvolvimento desse texto, numa forma de novela, você vai poder aprofundar a descrição dos personagens, a questão psicológica deles, e também a ambientação, né, que pode ser mais detalhada. Que mais? Quando você fala no desaparecimento de alguns colegas da repartição, aí é inevitável pensarmos, né, na ditadura anterior, de 1964, essa invisibilidade social. Eu acho que é uma das coisas mais interessantes no conto, que não é apenas a invisibilidade do funcionário público que entra quieto e sai calado, né? É a invisibilidade de grande parte da população, que não aparece na mídia, cuja existência ignoramos. Enfim, é algo que poderia ser também aprofundado. O que mais? É interessante que o nome do chefe, né, é Schultz, que não deixa de ser uma reminiscência do nazismo, né? Gostei muito dessa divisão hierárquica que você faz entre médicos, religiosos, militares e a população comum por meio das cores, né? Então, os bebês, né, e os médicos vestem branco, azul, né, no caso azul marinho, é usado apenas por religiosos e policiais, verde-oliva para as Forças Armadas, e a população comum, né, se veste de preto, usando um tipo de vestimenta, né, que lembra muito a burca.
essa própria claustrofobia, nós podemos pensar tanto no desconforto da Tânia vestindo essa burca, como no desconforto das pessoas em relação a essa época, a esse país, a esse regime, né? É como se a gente tivesse alguma coisa entalada na garganta, né? Uma opressão, né? Vinda de todos os lados. Então, essa comparação que você fez é muito interessante. As vidas descartadas, né, como insetos insignificantes, né, uma desvalorização da vida, que é a marca característica do atual governo, né, que pouco se importa com a vida das pessoas. E há 600 mil mortes para comprovar essa afirmação. Por outro lado, quando ela adota o gato, além daquilo que a Marisa, né, comentou, eu também vejo aqui um ato de solidariedade. Diferente desse regime, que é indiferente à vida, a narradora não. Ela não só se solidariza com uma amiga morta, como ainda adota o seu gato, né, numa afirmação da vida. Gostei muito do comentário da Lindevânia sobre essa presença metalinguística, né, no conto, quando você apresenta, né, a escrita como sendo um registro histórico, né, um registro para a posteridade de todos os absurdos que acontecem na nossa época. Nas minhas oficinas de poesia, eu sempre falo para os alunos que o que nós escrevemos, além do valor estético, também tem um valor documental. Daqui a 10, 30, 50 anos, de repente, algum estudioso da literatura pode fazer uma pesquisa sobre como os anos de chumbo, a partir de 2018, foram retratados pelos poetas e narradores brasileiros. Então, eu acho importante, não só para o estudo, né, acadêmico, mas até, por exemplo, para leituras nas escolas. Eu imagino que um dia esse pesadelo vai acabar e que os livros que retratam essa situação sombria poderão ser adotados nas escolas, para que as crianças e adolescentes aprendam o que aconteceu no Brasil por meio da literatura. Claro que sem fazer da literatura um mero apêndice da política. Em primeiro lugar, precisa ter qualidade artística e depois ter uma mensagem crítica importante. Bem, acho que essas, sim. E a ação central, né, sem dúvida, a peripécia que transforma toda a narrativa, é a morte de Tânia, né, no trânsito, que você consegue descrever com grande beleza, né, e força dramática. Essa linha que fala dos seres sem rosto, né, eu achei muito expressiva, né, muito contundente. Então, parabéns, Rita. Todos os teus contos que eu li até agora, acho que foram 3 ou 4, todos eles me agradaram, inclusive já tem um esperando para ser publicado na Zunai, a Lindevânia tem a vaga dela reservada, e acredito, sim, que dentro de algum tempo, não posso dizer se daqui a alguns meses, daqui a um ano e meio, mas não vai demorar muito tempo. Nós estaremos conversando a respeito do seu livro de contos. Eu acho que você tem uma boa escrita, que você tem uma criatividade muito interessante. Enfim, eu acho que você tem talento, assim como a Lindevânia, né, tem talento, e aguardo os livros das duas.
Então, só posso aplaudir e elogiar, e ficar feliz por ter vocês nas nossas conversas de sexta-feira. Então, agora, né, como conclusão, por favor, Rita, comente os nossos comentários. Antes da Rita entrar, deixa eu só fazer uma contribuição zoológica aqui. Claro. Os efemerópteros existem, Cláudio. Ah, curioso. Sim, chamam popularmente de efemérides ou efeméridas. E aquela revoada que eles fazem quando as larvas saem da água, em centenas de milhares de insetos, elas são inclusive um espetáculo em algumas regiões da Terra. Se você procurar a foto da efeméride no Google, você vai ver, você já viu esse bichinho, você já viu, só não sabia que era o personagem da Rita. Certo. Nossa, eu jurava que era um personagem inventado, né, de uma zoologia fantástica, mas existe mesmo. Existe. Muito bem. Tem razão, eu pesquisei também no Google, que eu vi. Ele parece até com esses bichinhos de chuva, quando chove muito, sai muito. É bem interessante. Sei. Ô, Cláudio, deixa eu falar uma coisa também em relação ao narrador que você comentou. Esse narrador, sempre que eu estava lendo, eu imaginei que era a própria Rita, o narrador observador. Tem muito dela na narradora. Mas sendo ficção, é ficção, né? Entendi. Mas eu reconheci alguns traços da Rita. Então, por favor, Rita. Eu tô com a câmera desligada, eu vou tentar ligar, é que a minha internet está meio instável. Daí, se ficar ruim, vocês me falam, eu desligo a câmera de novo. Pode ser? Porque quando liga a câmera é mais internet que usa, né? Então, eu queria agradecer os comentários, fiquei bem contente com eles, de todos, né? E foi uma experiência muito bacana, assim, ouvir os comentários sobre o texto, porque normalmente eu faço e guardo para mim. Aí, de uns tempos para cá, eu comecei a mandar alguns para o Cláudio, assim, né? E então é muito bom ter esse retorno. Eu sei que na hora, assim, como eu estou aqui, todo mundo elogia, né? Mas é bom pegar assim o que tocou mais um ou outro, né? E as questões que o Cláudio coloca que podem ser desenvolvidas também estão aqui anotadas para pensar um pouco. Então, eu queria agradecer muito os comentários e esclarecer algumas coisas. A questão do bichinho é realmente assim, eu gosto muito de zoologia, assim, de insetos, eu sou filha de bióloga, né? E então eu tenho muita curiosidade sobre animais, e eu conheci esse bichinho. E esse conto, ele surgiu de um sonho, que o sonho, ele é exatamente essa cena final da morte da Tânia. E quando eu sonhei como um desenho preto e branco, mais ou menos como a Cláudia tentou descrever. E é muito maluco, porque eu anotei o sonho, pensei, vou fazer alguma coisa com isso. E depois, eu não sei por que, eu comecei a pensar nesse bicho, por uma outra razão, e eles acabaram se juntando nesse conto. Estou falando isso para contar, porque eu estou lendo aquele livrinho do Ray Bradbury, sabe? Zen na arte da escrita, né? Uma coisa assim, o título. E ele fala sobre isso, de que às vezes a gente tem um argumento, uma palavra, um substantivo, e se a gente deixar ela aí, ela vai sozinha, né? Então, esse continho, ele tem um pouco isso, assim, ele foi meio sozinho, foi juntando as coisas. Essa narradora surgiu, né? E o nome também surgiu, assim, sozinho. Ela mesma deu esse nome e a coisa foi. Então, foi um pouco assim que esse conto foi montado e a ideia de não ter um lugar de dizer que é o Brasil, claro que como a gente é brasileiro e está vivendo isso, a gente sabe que é o Brasil. Mas a minha ideia era um pouco dizer que isso é atemporal e pode acontecer em qualquer lugar, né? Então, de propósito, eu não queria dizer aonde, assim, né? Que de repente, sei lá, se daqui a alguns anos esse conto estiver rolando no vento, cair na mão de alguém num outro lugar que tá vivendo uma situação parecida, ele possa fazer algum tipo de sentido, assim. Foi um pouco essa ideia de
de não dizer o lugar e nem o ano, né? Então, eu acho que, por exemplo, se eu fosse desenvolver ele para transformar numa coisa maior, de umas 10, 12 páginas, que eu acho que realmente tem coisas ali que estão super apressadas, assim, né? Eu fui, tipo, terminando. Eu acho que o lugar e o tempo vão continuar ocultos, assim, nesse sentido, né? Mas eu concordo que a narradora, ela sumiu, né, no texto. Ela só serve para contar a saga da Tânia. Só que depois eu acabei colocando ela na história como alguém que se preocupou e que tem uma nova existência a partir daquele fato. Aí o leitor pensa, tá, mas então quem é essa pessoa? Então eu gostei dessa colocação do Cláudio, eu acho que realmente é uma coisa a trabalhar na narrativa para que ela possa ficar melhor, né? Eu acho que sempre pode ficar melhor. Eu sou iniciante nesse ramo. E é isso, eu queria agradecer muito os comentários. Já vou tentar mudar algumas coisas aqui, desenvolver, e fiquei bem contente de poder ouvir vocês e poder apresentar aqui na aula. Valeu pela parceria, é um incentivo, né? Acho que é legal a gente poder conversar sobre a escrita. Então, antes de ler os contos da Rita, eu já tinha lido alguns artigos dela, né? Sobre política internacional, né? No Portal Vermelho. E eu observo que nos contos ela mantém a mesma escrita precisa, né? Objetiva, né? Sem encher linguiça, né? Sem gordura. É uma escrita muito objetiva mesmo, né? A palavra. E, ao mesmo tempo, as frases, né? Têm um ritmo. Enfim, é um texto agradável, bem articulado, né? Gostoso de ler. Em relação a espaço, eu concordo, né? Que não é necessário, né? Citar o país, até porque temos o Afeganistão, né? E vários outros lugares de situação até pior que a nossa. Agora, eu acho que valeria a pena, de repente, descrever se é numa cidade pequena, numa cidade grande, falar dos prédios, dos parques, não como gordura, mas, de repente, sei lá, elas trabalham no funcionalismo público. Como que é esse prédio? Como é o lugar onde elas ficam? Ter mais cenários, né, para dar mais visualidade, né, ao ponto. O tempo, também concordo que é impreciso, não precisa ser definido, pode ser algo de 50 anos atrás, né, ou de 50 anos para frente. Então, são esses os meus comentários. E gostaria também, né, de deixar bem claro, né, para a turma que, assim, todos aqueles que escrevem podem, eventualmente, ter os seus contos lidos e comentados aqui. Se, de repente, o Newton escrever um conto, né, a Larissa, a Marisa, aqui a gente tem essa oportunidade. Eu escrevi um conto, mas eu não quero apresentar para a turma, porque eu tenho muita vergonha, eu prefiro que só você leia. Tá bom, manda para mim pelo e-mail. Ou trazemos aqui. Enfim, esse aspecto do curso eu acho interessante, que é a discussão a respeito da atividade criativa de vocês. E vamos revezar, né, essas aulas com as aulas sobre os clássicos, né, da literatura. Eu estou até separando qual vai ser o conto para a semana que vem, se é o Tchekov, né, se é o Gogol, enfim, vamos colocar alguns russos na parada. E é isso. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Sim, será que eu posso meter um pitaco no conto da Rita também? Por favor. É como sugestão, Rita, como o Cláudio falou no desenvolvimento, traçando um paralelo aqui com a nossa situação, nós vimos que não precisam muitos anos para se destruir alguma coisa, né? Então, quem sabe a introdução do espaço possa ser também uma forma de mostrar como um governo desse tipo pode destruir um espaço, o espaço público, o aspecto das fachadas.
os parques que passam a ser só de cimento, coisas assim. Mas Não dá ideia, Cláudia, não dá ideia. Ah, por quê? Por quê? Eu Se gostei, algum pode dar bolsominion ideia. ouve, Bom, mas eu tenho visto em muitos lugares essa administração facilitada nas cidades. É mais fácil você cimentar do que cortar grama e tomar conta de árvores. Isso aí não precisa de muito tempo para acontecer. É rapidinho. Eu queria fazer um comentário. sim, Newton, por favor. É um pouco numa direção distinta da que você e Cláudia fizeram. Quando Rita trouxe que foi a partir de um sonho que isso eclodiu, eu me recordei, por exemplo, que já que falamos de Cortázar, em algum momento ele escreveu A Casa Tomada após um pesadelo noturno. E em um determinado momento ele fala num dos seus livros, num dos seus ensaios, que as poças sem sentido dos sonhos, esses pontos de angústia, têm na literatura dele um relevo, uma saliência. E, de alguma maneira, talvez tenha sido por conta disso que Rita chamou de mais ou menos oculto, mais ou menos indefinido, por isso que eu lembrei talvez de Kafka, do castelo, do processo, aquilo que não aquele do aparelho que não se localiza geograficamente, nem cronologicamente, nem do ponto de vista da formatação, e que traz uma dimensão de absurdo da gola que vai crescendo e toma o rosto. De alguma maneira, esse ponto de angústia que parece que é daí que emergiu, que brotou o conto, eu acho que manter na textura do conto essa dimensão de sombra e luz, eu acho que contribui para o efeito dele. A alegoria, o componente alegórico, quase que traduzível imediatamente, como todos comentaram, né? Isso é patente. Isso para mim, só foi melhor acentuado pelo componente lusofusco, que é essa dimensão da angústia solitária e oclusiva desse personagem teve. Ótimo comentário, Newton. Muito legal. Esse aspecto onírico, né? É preciso mesmo a gente destacar, porque o sonho é uma narrativa. No livro dos Sonhos, né, do Jorge Luiz Borges, ele diz que o sonho é o mais antigo dos gêneros literários. Na minha prosa de ficção, os poemas nem tanto, mas nos romances, né, o Mojubá, que eu já publiquei, o Dona Anja, que eu estou escrevendo, a presença do sonho, bom, só eu vou reconhecer, né? O leitor nunca vai ficar sabendo. Mas o sonho está lá, né? Vários pesadelos, né? Que depois eu transformo em episódios do livro. Esse diálogo entre o sonho e a escritura é muito interessante. Eu tenho um texto sobre isso, depois eu posso enviar para vocês, né, pelo e-mail. Beleza? Mais algum comentário? Se não, ficamos por aqui hoje. Né? Agradeço a Rita, né, pelo texto perturbador que ela trouxe, inquietante. Só não gostou que o governo durou 10 anos, né? Muito tempo, né, galera? Pois é, não dá. Aí a gente teria que já tirar passaporte, né? Renovar o passaporte, economizar para comprar passagens e cair fora daqui. Já coloco Cláudio, na categoria do terror. Oi? eu também quero meter o pitaco aqui no conto da Rita, aqui também. Por favor. Eu achei muito interessante isso, né, de que são funcionárias públicas, né, que não querem se destacar nem de um modo positivo nem negativo, mas são, sobretudo, mulheres obedientes, né, e que seguem ordem. E esse excesso do que é suportável, né, isso chega a um limiar que faz com que as coisas tomem estejam em outro sentido, né? E aí eu lembrei muito de um livro da Hannah Arendt, da banalidade do mal, né? Claro que naquele caso específico a gente está trabalhando, né,
uma coisa, numa dimensão muito, né? Mas eu fiquei me perguntando, porque a Rita tem uma sensibilidade muito grande nesse texto, né? Se ela não poderia, de repente, trabalhar mais isso, né? Dessa obediência, essa ordem, que é uma ordem que está estraçalhando toda essa sociedade, essa comunidade, né? E tem embora elas não façam parte e não, digamos, não adiram aquilo, elas aceitam, né? Para não incomodar, né? De repente trabalhar o que significa essa obediência, o que significa de fato seguir ordens, né? Excelente sugestão, Lindevane. Então, a Rita já tem várias pistas, né, várias sugestões para ela ampliar o texto. E depois que você tiver desenvolvido, né, por favor, envie para o grupo, né, para a gente ler. E é isso. Então, semana que vem, estudaremos ou um conto de Tchekov ou um texto de Gogol. Eu vou escolher o texto, né, nesse final de semana, depois eu enviarei a vocês pelo grupo de WhatsApp, né, no formato PDF.